Os números de 3 algarismos distintos, quantos são pares? Galera, aqui é o número de 3 algarismos. Eu vou mostrar quais valem e quais não valem para você ter uma ideia como exemplo, tá bom? Então, por exemplo, ó, o 324, ele vale? Vale, porque são 3 algarismos, são pares, certo? E os 3 são diferentes. Agora, por exemplo, se eu pegar o 225, aqui já não vale, porque ele é ímpar, inclusive, né? Ou então o 236, ele vale também. Só que, por exemplo, o 424 já não vale porque repetiu os algarismos, tudo bem? Só para vocês entenderem, tá? Então vamos lá, número de 3 algarismos distintos. Presta atenção que a gente vai usar o princípio fundamental da contagem. Então o primeiro, o segundo e o terceiro algarismo, certo? O último algarismo ele tem que ser par. Então ele pode terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, que aí o número vai ser par. São 5 possibilidades, beleza? E aí é que entra agora um truncamento aqui nesse exercício. Coloquei um número aqui, vamos supor que eu coloco o número 4, certo? Se eu coloquei o número 4 aqui como último algarismo, eu vou ter 1, 2, 3, 4, aliás, eu vou ter das 10 opções aqui, o 0 não pode nem o 4, então não vai poder nem o 0 e nem o 4. O 4 porque eu coloquei o 0, porque se ele for o primeiro algarismo, né, por exemplo, ó, 0,24, já deixa de ser o número de 3 algarismos, tá? Então aqui são 8 possibilidades. Só que, por exemplo, se eu colocar o 0 aqui, aqui passa a ser 9 possibilidades. Então, o que acontece? Essa parte é um pouquinho difícil de entender, tá? Mas se liga só, se eu colocar um ou outro aqui, vai dar um truncamento. Se eu colocar o 0 aqui vai ter 9, se eu colocar o 4 aqui vai ter 8 possibilidades. Então, vai bugar o nosso exercício. Então, você tem que separar em 2 casos, né? Ó, vamos separar em 2 casos, certo? Quais são os 2 casos? Ó, vamos ver, ó. O primeiro caso é quando ele terminar em 0. 1, 2, 3. Terminou em 0. Então, quando ele terminou em 0, é uma possibilidade que é somente o 0, certo? E aqui, das 10, eu posso colocar qualquer uma das 9. Fechou? E aí, colocado um número aqui, são 8 possibilidades. Se eu multiplicar, vai dar 72. Show, professor! E a segunda possibilidade, ó, a segunda possibilidade, o segundo caso aqui, é ele terminar em 2, 4, 6 ou 8, que são 4 maneiras diferentes, né, de ele começar. E aí, vamos supor que eu coloquei o número 2 aqui. Aqui não pode nem o 2 nem o 0, então são 8 maneiras. Fechou? E aqui, do meio, não pode nem o número que eu coloquei na primeira casa e nem o número que eu coloquei na última casa. Então, são 2 possibilidades a menos, são 8. Aí aqui vai ficar 8 vezes 8, vai dar 64. 64 vezes 4... 64 vezes 4 vai dar 216, se eu não me engano. Mas vamos fazer aqui, ó, 64 vezes 4, não, 216 não, ó. 4 vezes 4 dá 16, sobe 1, né? 4 vezes 6 dá 24, 256, ó. Vai dar 256. E aí, nesse caso, eu somo os 2 casos aqui. Então, vai ficar 328, né? 328, essa é a nossa resposta, ó. Gabarito, letra B, B de bacana, né?